Já tem um tempo que a gente fica ouvindo esse caso envolvendo a Luísa Sonza, desse suposto racismo, né, que ela teria praticado. Parece que ela já reconheceu que ela soltou nota pública, né? Arrumar aqui. Mas o que que acontece? Eu resolvi dar uma olhada, né, para ver como que estava, como que de fato era a situação. E aí eu fiquei até surpreso, porque a mídia está falando bastante coisa errada, como sempre. Pelo menos o que corre aí, né? Aí eu vou fazer assim, eu vou explicar o caso de racismo dentro do processo, tá? Eu vou falar o que aconteceu dentro do processo. Que assim, todo mundo sabe, né? Quer dizer, o que está correndo aí. Que é o seguinte, a Isabel, né? Acho que todo mundo já sabe o nome dela, ela já veio a público, que é Isabel, uma mulher negra, uma advogada negra, né? Ela ia comemorar o aniversário dela em 2018. Aí, para isso, segundo ela informa no processo, ela juntou dinheiro durante um ano e foi para Fernando de Noronha, viajou sozinha para um festival gastronômico que ocorre anualmente ali em Fernando de Noronha. Então, segundo relatado no processo, a Isabel estava ali curtindo o festival gastronômico, às vezes ela ficava sentada, às vezes ela ficava em pé, mais próxima do palco. E numa dessas ocasiões em que ela estava em pé, mais próxima do palco, a Luísa Sonza, que estava ali no palco fazendo o show dela enquanto o festival ocorria, a Luísa Sonza desceu do palco, né? Relatando o que está no processo. A Luísa Sonza desceu do palco para ir no banheiro e passou correndo por ela, que estava em pé, e bateu no ombro dela pedindo para que ela pegasse um copo d'água. Aí ela, surpresa, né, teria olhado ali para a Luísa Sonza e perguntado como assim? E a Luísa Sonza repetiu de forma mais agressiva, pedindo um copo d'água. E aí ela questionou a Luísa Sonza de por que motivo a Luísa Sonza estava pedindo um copo d'água justamente para ela, sendo que haviam outras pessoas ao redor, inclusive funcionários da pousada uniformizados, né? Ali era uma pousada onde estava ocorrendo o evento e segundo a Isabel, havia funcionários uniformizados no ambiente e ela questionou a Luísa Sonza por que a Luísa Sonza estava pedindo o copo d'água justamente para ela, a única negra no local. E a Luísa Sonza imediatamente teria lhe falado: não, não é nada disso, você está entendendo errado. E a Isabel teria ali falado para ela: eu sou a única negra e você veio pedir justamente para mim. E a Luísa Sonza negando. E foi essa situação. Aí parece que tinha a Giovanna Elbank, Giovanna Elbank, enfim. A Giovanna Elbank, eu acho que é assim que fala o nome dela, que também estava ali no evento, e aí a Isabel teria até falado para Luísa Sonza para conversar com a Giovanna e perguntar para a Giovanna se como a Giovanna ia enxergar essa situação que acabara de ocorrer, porque a Giovanna mãe de uma filha negra, né? Que a Giovanna adotou com o Bruno Gagliasso. E a Isabel fala para Luísa Sonza para perguntar a Giovanna como que a Giovanna ia se sentir se a filha dela passasse por essa situação, né? Essa informação não está no processo, está no boletim de ocorrência que a Isabel abriu. Enfim, aconteceu essa situação, aí a Luísa Sonza teria, olha, não foi nada disso e tal, e teria se retirado. Não sei se a Isabel chegou a conversar com a Giovanna Elbank, se a Luísa Sonza chegou a conversar com a Luísa Elbank, ou se foi só uma sugestão ali do momento, né? E aparentemente essa foi a situação. A Luísa Sonza saiu e a Isabel ficou ali muito constrangida, começou a chorar, voltou ali para a mesa dela chorando. Aí veio um garçom
que também era negro, que consolou ela, que deu apoio, que eles foram para um lugar mais calmo, conversaram, ela e o garçom, ele acalmou ela. E depois eu acho que ela voltou ali para o festival, mas já estava muito abatida. Enfim, no dia seguinte, aí essa é uma informação importante, porque no dia seguinte a Isabel foi até a delegacia e fez o boletim de ocorrência desse acontecimento. Ela já fez o boletim de ocorrência relatando quanto se sentiu constrangida. Aí nesse boletim de ocorrência ela narra tudo o que eu acabei de falar agora. E esse boletim de ocorrência ele foi feito no dia. Deixa eu ver aqui. Esse boletim de ocorrência, ele foi feito no dia 22 de 22 de setembro de 2018, né? Lá em Fernando de Noronha, que esse boletim de ocorrência foi feito. Então, no dia seguinte ao evento que aconteceu com a Luísa Sonza, onde ocorreu esse fato, a Isabel foi lá e fez o boletim de ocorrência. Ela registrou o boletim de ocorrência como injúria, tá? Aqui, pelo menos no boletim de ocorrência, foi feito a injúria, não foi nem o racismo, porque eu já expliquei até num vídeo anterior que tem diferença entre injúria racial e racismo. Né? Eu posso falar um pouquinho disso depois. Então, no dia seguinte, a Isabel fez o boletim de ocorrência e são essas informações principais que tem no processo. Aí, por que é importante ter em mente, lembrar que ela fez o boletim, a Isabel fez o boletim de ocorrência no dia seguinte ao evento, ao ocorrido, porque quando veio essa informação a público que ela tinha entrado com o processo, muitas pessoas se questionaram o seguinte: porque o fato ocorreu em 2018 e ela entrou com o processo um ano depois, em 2019. Aí muita gente ficou jogando, se perguntando, mas por que ela demorou tanto tempo para entrar com o processo? Demorou um ano para entrar com o processo? Por que ela demorou tanto tempo se ela ficou tão constrangida e se sentiu tão ofendida? Por que ela demorou tanto? No próprio processo, ela explica isso, por que ela demorou para entrar com o processo. E ela justifica dizendo que quando ela foi fazer o boletim de ocorrência, ela foi lá, ela relatou os fatos e a pessoa que atendeu ela, que seria uma mulher que atendeu ela cita o nome, eu não quero citar o nome aqui, mas essa pessoa, né, essa agente da polícia que atendeu ela e fez o boletim de ocorrência, essa própria agente teria menosprezado ela, falando que aquilo não era nada, que aquilo não era racismo, não era injúria e não era nada demais. Ela registrou o boletim de ocorrência, porque é obrigada a registrar, mas ela registrou minimizando a situação, falando para Isabel que aquilo não era nada demais, que tinha sido só um fato. E a Isabel justifica que, por causa disso, isso ela dentro do processo, tá? A Isabel justifica que, por causa disso, ela mesma passou a acreditar que ela estava exagerando uma situação, né? E ela ficou com aquilo na cabeça, talvez aquilo não fosse nada demais, e a policial teria dito que aquilo ia passar, alguma coisa assim. E a Isabel voltou para o Rio de Janeiro, né? Com esse boletim de ocorrência e com isso na cabeça, de que talvez ela estava exagerando. Só que aí, segundo a Isabel conta no processo, o tempo passou e, à medida que o tempo passava, ela ia percebendo que aquele evento era sim um evento grave, porque aquilo sempre voltava na memória dela, ela se sentia aborrecida, se sentia humilhada por aquilo que tinha acontecido, e com o tempo ela foi entendendo que não era o caso de que minimizar a situação da forma que a agente de polícia tinha dito para ela. Ela não estava exagerando os fatos,
como a agente de polícia tinha falado para ela, quando ela foi registrar o boletim de ocorrência. E ela foi entendendo que ela sofreu, sim, uma situação de racismo e que, com o tempo, aquilo não amenizava. Pelo contrário, à medida que o tempo passava, aquilo ficava remoendo dentro dela e ela já não estava mais se sentindo bem com aquilo. Então, por esse motivo, ela demorou para entrar com o processo e quando ela entendeu que aquilo tinha sido, de fato, uma situação de racismo, que talvez até a própria agente de polícia ali não foi ali muito legal com ela, né, não reconhecendo que aquilo tinha sido racismo, minimizando a situação, quando ela entendeu tudo isso, foi que ela resolveu agir e recorreu ao judiciário para respaldar o seu direito, né, ali com o processo do racismo. E aí o processo é o racismo, tá? Ela entrou com o processo pedindo a indenização por danos morais contra a Luísa Sonza e contra a pousada onde ela tinha se hospedado, onde tinha ocorrido o evento, porque, segundo ela relata no processo, para justificar a inclusão da pousada como ré no processo, é que ela informou o garçom que tinha acontecido essa situação com a Luísa Sonza. Ela se mostrou extremamente constrangida para o garçom e o garçom não repassou a informação para a diretoria, ou se repassou a situação, a diretoria da pousada não tomou nenhuma providência quanto a isso. Então, esse seria um embasamento para que a pousada também fosse responsabilizada pela situação de racismo, por estar sendo conivente ali nessa situação com o evento ocorrido com a Luísa Sonza, né? É mais ou menos esse o raciocínio que ela tece ali para responsabilizar a pousada ali por isso que aconteceu. Ela pede 10 mil de danos morais e pede a retratação pública da Luísa Sonza. Esse é o processo de racismo. Aí eu tinha falado que tem diferença entre racismo e injúria racial, né? Eu já até expliquei em vídeos anteriores, que é o seguinte, o que é a injúria racial? A injúria racial, eu não vou aprofundar, tá? Mas a injúria racial, ela é a ofensa que é dirigida especificamente à pessoa. Ou seja, Maria é isso, João é aquilo, fulano é aquilo. É a ofensa nominalmente, especificamente dirigida a uma pessoa. Isso, a ofensa que tem como a característica física a raça da pessoa para ofender ela, né? Isso é injúria racial. É a ofensa que é dirigida diretamente para a pessoa. Você sabe para onde aquela pessoa está direcionando aquela ofensa. Isso é injúria racial. O racismo em si, ele não é dirigido a uma pessoa específica, mas ele é dirigido a toda a raça, a toda uma raça, de uma forma genérica. Ele não atinge ninguém específico, mas atinge toda uma raça. Então, eu vou citar alguns exemplos aqui, é só para exemplificar, tá? Maria é uma macaca, por exemplo. Isso é injúria racial. Mas se alguém diz os negros são macacos, isso é racismo. Entendeu? A injúria, ela é dirigida a uma pessoa específica, o racismo a toda uma raça, né? E aí tem outras diferenças técnicas em relação a pena, enfim. Não vale a pena entrar nessas questões técnicas agora, que eu já expliquei em outro vídeo, depois, se for o caso, eu posso aprofundar. Mas o que interessa aqui é que a Isabel, ela ingressou com esse processo de racismo, né, contra a Luísa Sonza e contra a pousada, né, pedindo os 10 mil de danos morais pelo racismo que ela passou e pedindo a retratação pública da Luísa Sonza. E o que aconteceu? Eu falei que vou explicar para vocês o que aconteceu dentro do processo. Então, vou explicar o que aconteceu dentro do processo. Que é o seguinte, aí tem lá os documentos e tal. E o que acontece, pessoal? Os processos judiciais, eles são pagos, tá? E um processo judicial, ele é bem caro, tá?
E aqui não estou falando de pagar o advogado, não. Eu estou falando de pagar mesmo o Estado pelo processo que você está entrando. Quando você entra com o processo, você paga o Estado por aquela demanda. Então, quando você vai entrar com o processo, você vai pagar a diligência do oficial de justiça, você vai pagar pelo recurso, você vai pagar ali as despesas iniciais do processo, né, de peticionamento, vai recolher as custas do processo. Então, a pessoa tem que pagar pelo processo. E eu acho que são valores relativamente altos, né? Não são valores baixos, não. São valores assim consideráveis, dependendo ali da condição da pessoa. Só que existe uma coisa que chama justiça gratuita, que é o seguinte: tem um princípio esculpido lá na Constituição Federal, que é o princípio do acesso à justiça, que ninguém pode ser impedido de recorrer à justiça. Então, como ninguém pode ser impedido de ter acesso à justiça, né, de ingressar com uma demanda se achar que um direito seu está sendo violado, se o acesso à justiça é garantido a todos, o que faz com aquelas pessoas que não podem pagar por um processo? Porque muita gente não pode pagar por um processo. Então, por esse motivo, é que existe a justiça gratuita, né? O artigo 98 lá do CPC, mas isso não vem ao caso. CPC, Código de Processo Civil, que regulamenta como que vai correr o processo. Tipo assim, quando o processo vai correr, tudo escrito lá no Código de Processo Civil, ou no Código de Processo Penal, ou na consolidação das leis do trabalho na parte processual, e entre outros dispositivos legais. É escrito lá como que o processo vai seguir, o rito processual. Então, o processo não é algo que sai da cabeça do advogado, não sai da cabeça do juiz, o juiz não toca o processo do jeito que quer, o advogado não faz o que quer no processo, tudo tem as regrinhas lá, o passo a passo, tem que seguir esse passo a passo obrigatoriamente, é obrigado a seguir esse passo a passo, senão o processo é anulado. Aí é por isso que de vez em quando a gente vê aí notícia que o processo foi anulado e tal, porque não seguiu o passo a passo que é obrigatório seguir. Todo mundo tem que seguir esse passo a passo do processo. E em um desses passo a passo do processo, é determinado que quem está entrando com o processo vai fazer o recolhimento das custas. Né? Tem que entrar com o processo e na hora que o advogado protocola o processo, o advogado já tem que recolher ali o valor que a pessoa vai ter que pagar. Esse valor é variável, ali depende de várias circunstâncias. Só que aí tem pessoas que não têm condição de pagar e a pessoa vai recorrer o quê? Aí eu estava explicando, vai recorrer à justiça gratuita, que é o seguinte: a pessoa vai por meio do advogado, né? A pessoa vai preencher um documento. Esse documento que o advogado vai pedir para essa pessoa preencher se chama declaração de hipossuficiência. A declaração de hipossuficiência econômica é para a pessoa que é juridicamente pobre na acepção jurídica do termo, como a gente fala. A pessoa que é pobre na acepção jurídica do termo é a pessoa que não tem condição de pagar pelo processo, sem comprometer o seu próprio orçamento, a sua própria subsistência, né? Não tem como tirar do aluguel para pagar a custa de processo. Então, essas pessoas têm acesso à justiça gratuita, essas pessoas não pagam pelo processo, né? Você junta ali carteira de trabalho, olerites, comprovando que a pessoa não tem grandes rendimentos, e o juiz vai conceder a justiça gratuita, vai liberar essa pessoa de pagar pelo processo, e o processo vai correr de forma gratuita para essa pessoa. Mas, se em determinado momento, ou se não for uma pessoa que não consiga, se for uma pessoa que não consiga comprovar que tem dificuldade financeira, que está ali na situação financeira complicada, essa pessoa vai sim ter que pagar pelo processo, o juiz vai determinar que ela pague, e vai ter que pagar, né? Então, o que acontece aqui? A Isabel entrou com um processo, ela é advogada, mas ela entrou com o processo por meio de outra advogada que estava representando ela. Então, essa outra advogada protocolou o processo,
E o que naturalmente ocorre, o juiz, aliás, ela protocolou o processo e no processo a Isabel pede a justiça gratuita. O juiz analisou ali e viu que ela é uma advogada, né, que ela estava viajando para Fernando de Noronha, que é um lugar caro, que ela estava em um festival gastronômico repleto de celebridades. Então, meio que o juiz ficou com a pulga atrás da orelha. Será que ela é pobre na acepção jurídica do termo mesmo? Será que é hipossuficiente mesmo? Será que ela realmente não pode pagar pelo processo? Aí o juiz o juiz despachou, fez um despacho. Despacho aqui no processo é um documento onde o juiz vai proferir ali a sua decisão. Isso é despacho, né? Então o juiz proferiu um despacho pedindo que ela comprovasse que de fato ela não tinha condições de pagar pelas custas do processo, para ela ser liberada de pagar, né? E aí ela vale juntar extrato bancário, vale juntar qualquer documento que comprove a hipossuficiência econômica da pessoa. E aí ela juntou ali alguns documentos, justificou que ela tem muitos gastos com condomínio, com aluguel e tal, e reiterou o pedido de justiça gratuita. Porém, o que o juiz fez? Né? O juiz consultou os dados dela e viu que ela é proprietária de alguns imóveis que constam em nome dela. Por causa disso, o juiz não concedeu a justiça gratuita e determinou que ela recolhesse as custas processuais. E o que não acontece se a pessoa não recolher as custas processuais? O processo é arquivado, o processo acaba, o processo é arquivado, o processo é encerrado sem resolução do mérito, extinto sem resolução do mérito. O juiz não vai julgar. Quando o juiz julga o processo e decide a favor ou contra uma das partes, ele extingue o processo com resolução do mérito. Resolve o mérito, resolve o objetivo daquele processo. Quando o juiz arquiva aquele processo sem julgar o mérito, por alguma razão, como esse caso em que a pessoa não recolhe as custas processuais, aquele processo é arquivado sem resolução do mérito. A diferença é que quando o processo é extinto com resolução do mérito, aquilo não pode mais ser discutido em juízo, não pode mais ter outro processo falando sobre aquilo, porque já fez uma coisa que chama coisa julgada, já foi discutido em juízo, não pode ser discutido de novo. Quando o processo é arquivado sem resolução do mérito, extinto sem resolução do mérito, aí a pessoa pode entrar de novo com o processo, porque o mérito do processo não foi julgado, o objetivo do processo não foi cumprido, então a pessoa pode entrar de novo. E aí eu estou explicando para vocês o que aconteceu dentro do processo, né? O juiz determinou que a Isabel recolhesse as custas processuais, que todo mundo tem que recolher. Ela pediu justiça gratuita, falou que não tinha condição. Aí o juiz foi lá, puxou os dados dela e falou: você tem condição sim, você é proprietária de 2 imóveis. Basicamente o juiz falou isso, né? E que isso provava que ela tinha sim condição de recolher as custas do processo sem prejudicar o ganha-pão dela, porque ela era dona de 2 imóveis. E aí o juiz mandou ela recolher as custas e ela não recolheu. Como ela não recolheu as custas, o que aconteceu com o processo? O processo foi arquivado, o processo foi extinto, sem resolução do mérito, e o processo foi arquivado. E o processo foi arquivado, deixa eu ver aqui, ó. Esse processo foi arquivado, olha só, o juiz não concedeu a justiça gratuita, aí ela recorreu da decisão do juiz, que não concedeu a justiça gratuita, recorreu para o 2º grau, né, pedindo a justiça gratuita. Em 2º grau, o tribunal, né, que no 1º grau é só um juiz que julga o processo. Em 2º grau, são vários juízes, né, por isso que chama acórdão. Vários juízes se reúnem para julgar o processo, aí eles proferem o acórdão.
acordam, é a decisão conjunta ali dos juízes. Então, eles têm que chegar no consenso ou na maioria para tomar decisão. E nesse caso desse recurso, a maioria foi no sentido de não prover o recurso dela, dizer que o juiz que mandou ela recolher as custas tinha razão, porque afinal ela é dona de 2 imóveis, né? Então ela teria que recolher as custas. Mas ela não recorreu. Ela não recorreu. Aliás, ela não recolheu. Ela não recolheu as custas. Como ela não recolheu as custas, o processo foi arquivado. O processo foi arquivado. O juiz julgou extinto o processo, né, sem resolução do mérito, né, porque ela não recolheu as custas. Isso foi, a sentença do juiz foi no dia 11/2/2020. Ela entrou com o processo em 2019. Em 2020, o juiz extinguiu o processo, encerrou o processo. 2020, né? E aconteceu o trânsito em julgado do processo. Trânsito em julgado é porque, assim, sai a sentença e aí a pessoa tem 15 dias úteis para recorrer. Se a pessoa não recorrer nesses 15 dias úteis, ocorre o trânsito em julgado, acaba, a pessoa não pode fazer mais nada. Dális, mas e se recorrer depois de 16 dias? O recurso vai ficar perdido, não vai servir para nada, porque o prazo é 15 dias úteis para recorrer. Não recorreu, o processo vai transitar em julgado. Transitar em julgado é quando não cabe mais recurso, não dá para fazer mais nada sobre aquilo processo, e o assunto, juridicamente falando, é quando o assunto morreu. Em termos leigos seria isso, o assunto morreu, aqui não vai ser discutido mais nada. É quando o processo transita em julgado. E o processo transitou em julgado, ou seja, o processo encerrou em... eu não vou achar aqui a certidão de trânsito em julgado, que geralmente fica uma certidão, eu não estou vendo aqui agora. Aqui, ó, transitou em julgado em 27 de junho de 2020 e foi arquivado definitivamente. O processo já foi arquivado definitivamente em 9 de abril de 2022, ano passado. Então, o ano passado, abril do ano passado, o processo já estava arquivado. E aí eu fiquei um pouco confuso, porque eu pensei assim, mas, ok, eu estou ouvindo todo mundo falar desse processo desde 2020, há um tempão que eu estou ouvindo todo mundo falar desse processo, todo mundo fala que o processo está correndo, e esse ano agora surgiu aí nos meios de comunicação que ela tinha feito um acordo no processo, para encerrar o processo, e que ela tinha pagado ali para Isabel, e tinha feito um acordo com a Isabel. E eu fiquei confuso, porque não é isso que a gente acabou de ver no processo. O processo está arquivado, encerrado desde 2020 e arquivado definitivamente desde 2022, porque são 2 anos para arquivar definitivamente o processo, né? Então, está arquivado definitivamente desde 2022. E desde 2022 não tem movimentação nenhuma aqui. Não tem nada depois disso. O processo está arquivado, está parado, mas quando você vai lá nos meios de comunicação, fala que teve acordo e tal. E aí eu pensei, será que tem algum outro processo correndo em relação a isso? Porque eu vi uma matéria, vi várias matérias falando que esse tal acordo foi realizado dentro do processo. Será que tem algum outro processo correndo? E aí eu fui dar uma pesquisada, eu não achei, tá? Não achei nenhum outro processo, seja na comarca do Rio de Janeiro, seja em qualquer outra comarca, não achei nenhum processo que esteja correndo falando sobre esse racismo.
Ah, Dalisson, mas ela poderia ter entrado com o processo de novo? Poderia, porque como eu acabei de explicar, o processo foi arquivado sem resolução do mérito, o processo foi extinto sem que o juiz julgasse o mérito, o objetivo daquele processo. Então, ela poderia sim entrar de novo com o processo, desde que pagasse, né, pelo processo, recolhesse as custas, ela ia ter que recolher as custas. E eu não localizei, não identifiquei nenhum processo, além desse que está arquivado em 2020, que está arquivado desde 2020, não achei nenhum outro processo que, que esteja correndo, né? E aí todo mundo falando que a Isabel e a Luísa Sonza fizeram um acordo dentro do processo. Dentro desse processo aqui não fui. Se tem outro processo, mesmo que esteja correndo em segredo de justiça, eu não localizei. Então eu acho que não tem outro processo, acho que era esse daqui. O que me leva a acreditar que talvez elas tenham feito esse acordo de forma extrajudicial. Talvez esse bafafá na mídia, para abafar esse caso, talvez para abafar essa situação, porque é o seguinte, o processo foi arquivado em 2020, só que a imagem da Luísa Sonza ficou manchada, né? Desde 2020, esse processo aqui, pelo menos, desde 2020, não estava correndo. Igual eu disse, se tem outro processo, não sei, eu não localizei. Com as ferramentas que eu tenho, eu não localizei. Eu acho que eu conseguiria localizar, mas não localizei. Então, por mais que vamos supor que não tenha outro processo correndo, vamos supor que, por mais que, considerando que não tenha outro processo além desse que a gente acabou de ver, considerando que não tem outro processo, mas e que juridicamente falando, a Luísa Sonza não seria responsabilizada pelo racismo, né, que ela teria praticado, considerando que não tem outro processo, ela não seria responsabilizada. Juridicamente, ela não seria responsabilizada, porque o processo está arquivado, a gente acabou de ver. Então, o problema aí é que a imagem da Luísa Sonza já estava manchada, e as pessoas não paravam de falar, né, de questionar ela, de cobrar e de falar sobre esse caso de racismo, e de nada ia adiantar ela falar que o processo foi arquivado, porque as pessoas não queriam saber se o processo foi arquivado ou não, as pessoas queriam saber o posicionamento dela, queriam ouvir da boca dela. Então as pessoas não paravam de cobrar ela, e acho que a Isabel estava falando bastante sobre isso também, eu acho, não tenho certeza, tá? Mas eu acho que a Isabel devia falar uma coisa ou outra, não sei. Como eu disse, pessoal, não estou julgando a Isabel, tá? Não estou julgando a Luísa Sonza. Eu estou explicando o que aconteceu dentro do processo. Aí, se foi racismo, se não foi, está certo, está errado, não é problema meu. Eu não vou fazer esse papel, tá? Não vou fazer esse papel. Mas, juridicamente falando, a Luísa Sonza não seria condenada nesse processo. Ela já estava condenada socialmente, né? Aí perante a sociedade ela já estava condenada, mas socialmente, juridicamente não, entendeu? Então o que eu acho que aconteceu é o seguinte: mesmo que o processo judicial já estivesse encerrado, eu acho que a Luísa Sonza ela chamou a Isabel e falou: olha, vamos conversar, vamos colocar uma pedra nessa situação, vamos resolver isso de uma vez por todas para limpar minha imagem. E aí eu imagino que elas devem ter feito um acordo extrajudicial. Alguns sites falam que foi pago para Isabel um valor, né? E a gente ninguém revela esse valor. Como eu disse, não está no processo nenhum acordo, não localizei em nenhum processo nada além desse, né, que a gente acabou de ver que está arquivado, não localizei outro processo. Então, se procede essa informação que a Luísa Sonza pagou algum valor para Isabel, foi extrajudicial, não foi judicialmente, né? Pelo que eu estou vendo aqui, não foi judicialmente, a não ser que tenha algum outro processo que eu não tenha localizado. Mas pelo que eu estou vendo aqui, não foi judicialmente, não. Foi ali um cala-boca, né? Vamos chamar assim, um cala-boca ali fora do processo. Um cala-boca, assim, para, não no sentido pejorativo, mas um cala-boca para encerrar o assunto para as duas, né?
E para as pessoas pararem de falar, para a mídia parar de falar, para o assunto morrer. O fato é que a Luísa Sonza fez uma retratação, né? A Luísa Sonza fez uma retratação pública, a Luísa Sonza de fato se retratou, reconheceu, né, ali que ela praticou o racismo, a questão do racismo estrutural, ela pediu desculpas, né, soltou a nota, e eu vou fazer o seguinte, como eu fiquei muito na dúvida, eu fiquei confuso que onde está esse processo, será que tem mesmo processo? Está todo mundo falando de processo, eu fui ler a nota oficial da defesa da Isabel. Aí eu tive certeza, tenho quase certeza que esse acordo que elas fizeram foi extrajudicial mesmo, porque olha só a nota. Na nota que a Isabel falou, a Isabel não fala nada de acordo firmado no processo, tá? Se ela fala isso em entrevistas, eu não sei. Aí, mas na nota oficial, ela não menciona nada de acordo em processo, que fala assim, ó, não há como negar que o racismo estrutural traduzido em práticas diretas e indiretas da sociedade em desfavor da população negra derruba de uma vez por todas o mito da democracia racial. Portanto, o intuito da ação judicial em face da cantora Luísa Sonza foi demonstrar como que inclinações pessoais, ainda que inconscientes, afetam o julgamento do indivíduo sobre determinados grupos minoritários. Eu acho até que isso é verdade, né? Que não tem como negar que, infelizmente, acontece mesmo esse tipo de situação. Mas, enfim, aí continua aqui. Quanto ao impacto do processo, a busca por reparação implica em uma verdadeira batalha, não apenas em face do agente causador do dano, que seria Luísa Sonza e a pousada, mas também em face de um judiciário com subrepresentação de grupos minoritários e com magistrados que, em sua maioria, analisam esse tipo de demanda com a lupa do mito da democracia racial. Aqui ela quer dizer que o judiciário, né, como um todo, ele, a grosso modo, ignora, né, as demandas que envolvem o racismo na nossa sociedade. A grosso modo, foi isso que, nesse parágrafo, ela falou, que o judiciário não está com olhos atentos para as situações de racismo da nossa sociedade, né? Continuando. Vencer essa batalha não importa em êxito apenas para a Isabel. Aqui ela não está afirmando que venceu, mas também não está dizendo que não venceu. Isso aqui é apenas uma oração indefinida. Ela não fala, nós vencemos essa batalha, ela só fala, vencer essa batalha. Entendeu? Ela não diz, nós vencemos essa batalha, nós não vencemos, ela só fala, vencer essa batalha não importa em êxito apenas para Isabel. Aquela é uma oração indeterminada. Ela não afirma nada. Vencer, ela não está afirmando que venceu o processo. Vencer essa batalha não está dizendo que ganhou o processo. Não importa em êxito apenas para Isabel, mas para todos aqueles que se sentem desencorajados mediante as situações discriminatórias, além de um alerta sobre a necessidade de termos um judiciário que represente de fato o caráter pluriétnico da população brasileira. Ou seja, que ela está dizendo que é necessário um judiciário com negros, com brancos, com indígenas, um judiciário que abarque toda a diversidade que tem na nossa nação, né? Prova disso é a campanha realizada por várias organizações do movimento negro pela indicação de uma jurista negra para ser ministra do STF, o que nunca ocorreu em 132 anos de história da referida corte.
Aí que ela está dizendo que em 132 anos de existência do STF, nunca teve uma mulher negra como ministra do STF. E agora tem um movimento, né? Porque a Rosa Weber, que é a atual, eu acho que ela é presidente do STF. Se eu não me engano, ela é a atual presidente do STF. A Rosa Weber, ela vai se aposentar, né? Então o Lula vai ter que fazer a indicação de um ministro. E aí o pessoal já está começando a discutir quem vai ser o ministro ou a ministra que o Lula vai indicar para o lugar da Rosa Weber. E aí até faz sentido, né? Que como vai sair uma mulher, e pense que o STF só tem duas mulheres, tá? São 11 ministros e são só duas mulheres, 9 homens e duas mulheres. E está se cogitando aí a hipótese de que o Lula vai indicar um homem. Aí tem o nome dele que está correndo, eu não vou lembrar agora, mas está indicando que ele vai indicar um homem. O Lula vai indicar um homem para a vaga da Rosa Weber, né? E aí, quando aí é uma oportunidade de fazer valer a representação feminina, né? De indicar mais uma mulher lá. Seria muito bom se o Lula indicasse mais uma mulher. E imagina se ele indica uma mulher negra, entendeu? É isso que ela está falando aqui nessa carta, que em 132 anos de história da referida corte nunca teve uma mulher negra, e agora que tem a possibilidade de ter uma mulher negra indicada para o STF, e tenha certeza que o que não falta são mulheres negras competentes para serem indicadas para uma vaga no STF. Isso não falta, tá? Mas, por causa das costuras políticas, dos interesses políticos e conveniência política, o Lula está cogitando indicar um homem para a vaga de uma mulher que vai se aposentar, sendo que só tem duas mulheres, entendeu? Aí, ao invés de aumentar a participação feminina no STF, aumentando até ali a representação negra, né? A representação racial na Suprema Corte, não, ele vai lá e indica um homem para o lugar. Aí serão 10 homens e uma mulher, que seria só a ministra Carmen Lúcia. Então é esse o questionamento que ela está fazendo aqui, implícito aqui, né? Que a Rosa Weber vai aposentar compulsoriamente e para o lugar dela poderia ser indicada uma mulher negra, que opções não faltam, mas o presidente está aí preterindo indicar um outro homem, que aí provavelmente vai ser um homem branco para uma vaga ali do STF. Eu, como negro, gostaria muito de ter um representante negro no STF. Seria interessante ter algum negro no STF, uma mulher negra no STF, seria interessante. Né? Mas a gente sabe que interesses políticos falam mais alto. Enfim, continuando aqui. Por fim, não há como dizer que não é satisfatória a celebração de um acordo que contemplou todos os pedidos pleiteados pela Isabel. Ela está falando de um acordo judicial? Não está falando do acordo judicial. Aqui o acordo ele pode ser judicial, pode ser extrajudicial. Judicial eu não vi. Pode ter sido ali um contrato, entendeu? Esse acordo pode ser um contrato que eles tenham feito ali extrajudicial, na qual as partes tenham estabelecido o que iam e o que não iam mais falar sobre isso. Talvez ali tenha sido pago algum valor, né, extrajudicialmente para colocar uma pedra nessa situação. Talvez, aí muito provavelmente nos termos desse acordo, talvez de um contrato, ficou acertado que a Luísa Sonza ia fazer a reparação pública, que de fato ela fez, né? Soltou uma nota e um vídeo. A nota da Luísa Sonza eu já vou ler daqui a pouco, para ser imparcial, né? Aí ela termina assim. É importante explicar que aí aqui, olha, isso aqui é importante. É importante explicar que o valor do pedido de indenização por danos morais impacta no valor das custas a serem pagas para a distribuição do processo. E isso é um fator que limita o referido pedido quando, segundo o entendimento do magistrado que recebe a ação,
a parte não goza do direito à gratuidade de justiça, o que ocorreu no caso da Isabel. Foi tudo o que eu acabei de explicar para vocês. Aqui o que ela está dizendo é o seguinte: o valor do dano moral, porque quando a gente vai, como que calcula as custas processuais? Depende do que você está pedindo no processo. A gente soma tudo que está sendo pedido ali no processo e ali a gente estabelece uma porcentagem sobre as custas, entendeu? Que vai ser de custas. Então, quanto mais alto o valor do processo, quanto mais pedidos tem no processo, mais altas são as custas. E ali, como ela estava pedindo o valor de 10 mil de danos morais, o valor da ação seria 10 mil reais, logo ela recolheria custas sobre 10 mil reais. Eu não sei quanto dava, porque às vezes eu não sei como funciona no tribunal do RJ, eu não atuo com tanta frequência no tribunal do RJ, esse processo corre no RJ, não sei como é lá. Mas aqui ela está dizendo isso, que a Isabel deveria recolher as custas, mas segundo o entendimento do magistrado, como a pessoa não goza do direito da gratuidade da justiça, o processo não continuou, que foi o caso da Isabel, entendeu? Mas se a Isabel recolhesse as custas, o processo continuava normalmente. Enfim, por conta disso, muitas pessoas que, por receio de ver negado o direito à gratuidade da justiça, deixam de recorrer ao judiciário justamente por não ter condições financeiras de arcar com as custas processuais, sendo este o primeiro obstáculo para a propositura de demandas desta natureza. Aí eu não sei se concordo, porque eu não sei se as pessoas deixam de ir na justiça, de entrar com um processo, porque acham que vão ter a justiça gratuita negada. Assim, eu acho que é quase a regra, considerando a realidade do nosso país, acho que a concessão da justiça gratuita é regra, considerando, eu não tenho nenhum dado para afirmar isso, falando da minha cabeça. Se eu tiver errado, podem me corrigir. Mas, falando da minha cabeça, eu acho que é regra a justiça gratuita, porque são muitas demandas que tem com justiça gratuita e que são deferidas. É só provar que não tem condição de pagar pelo processo. E se a pessoa não puder pagar, não conseguir provar o processo, vai ser arquivado e pronto. Entendeu? Aí, enfim, termina assim. Quanto à retratação pública, é valioso esse reconhecimento da natureza discriminatória da conduta por parte dos responsáveis, principalmente quando se trata de pessoas públicas, uma vez que podem contribuir para o debate e para a reflexão acerca das diversas formas de racismo na nossa sociedade. Ela é uma nota técnica, uma nota fria, assim, fala muita coisa e não fala nada. Aí a Luísa Sonza, ela postou um story se retratando, que ela fala assim, ó, cadê? Ó, acerca dos fatos narrados no processo que ocorreram no dia 22/9/2018, no restaurante da Pousada Zé Maria, eu reconheço que a maneira com que me dirigi à senhora Isabel traduziu um ato de reprodução do racismo estrutural, o que de maneira nenhuma foi a minha intenção. Aí, só para explicar que a própria Luísa Sonza depois fez uma story falando um pouquinho mais sobre isso, aí ela disse que essa nota foi escrita com a Isabel. Eu imagino que a Isabel escreveu a nota e escreveu para ela, toma, fala isso daqui. Continuando, nesse contexto, venho a público pedir desculpas, não somente à senhora Isabel, mas a todos aqueles que já experimentaram as consequências do racismo estrutural. Venho também registrar que, na publicação do dia 7/9/2020, não quis me referir à senhora Isabel como mentirosa, porque a Luísa Sonza negou, né? Ela teria, quando veio a público esse processo, ela negou, ela falou, quem me conhece sabe que eu nunca faria isso, é mentira, ela falou, é mentira isso e tal. Aí aqui ela fala,
na publicação do dia 7 de nove de 2020, que é a publicação que a Luísa Sonza fala diretamente que é mentira, não quis me referir à senhora Isabel como mentirosa, como também a minha assessoria não teve tal intenção na publicação do dia 18 de nove de 2020, as ocasiões que ela ficou negando. As referidas publicações foram em defesa às informações que eram divulgadas pela mídia de forma distorcida dos fatos narrados no processo. Para que não haja qualquer dúvida, pontuo que as publicações não se referiam à pessoa da senhora Isabel, que em nenhum momento quis notoriedade. Ainda, considerando que o racismo estrutural impacta o psicológico de um indivíduo, entendo como importante esse passo para que haja a conscientização e reflexão não só minha, como da sociedade. Por fim, ratificando o que foi exposto acima, reitero meu pedido de desculpas à senhora Isabel. Eu acho que a Isabel escreveu esse texto do jeito ali, escreveu para a Luísa e falou, toma, fala isso daqui. A Luísa só leu porque, enfim. Aí ela fez um histórico, eu não vou colocar o histórico, não aguento mais. Não, eu já não aguento mais, enfim. Estou vendo aqui, Luísa Sonza adia turnê após a acusação de racismo. Preciso resolver da melhor maneira. Luísa Sonza se manifesta após processo por racismo. Uma oportunidade para tentar ser melhor. Fecha aspas. Então, pessoal, como a gente acabou de ver, e aí se você jogar isso no Google para ver as matérias aí que foram produzidas, todo mundo fala que foi feito um acordo no processo e tal, não sei o quê. A Luísa Sonza não foi condenada por racismo, tá? A Luísa Sonza não foi condenada, o processo foi arquivado, essa matéria sequer foi discutida dentro do processo, o racismo não foi debatido em juízo, o juiz não recebeu, pelo menos nos processos aqui que eu tive acesso. Se teve outros processos onde essa demanda foi debatida, eu não localizei. Então, se eventualmente tiver outro processo, eu faço outro vídeo explicando e tal, e recolocando aqui tudo que eu disse aqui, que estou falando tudo isso sem ter conseguido localizar quaisquer outros processos da Isabel contra a Luísa Sonza. Então, é por isso, nesse contexto, eu estou dizendo que eu acho que esse acordo que foi feito foi um acordo extrajudicial e, aparentemente, esse valor que foi pago para a Isabel foi um valor fora do processo, não foi dentro desse processo que a gente acabou de ver. E eu acho que essa foi a maneira que a Luísa Sonza achou de colocar uma pedra aí. Eu só fico me perguntando porque esse assunto voltou agora do nada, sendo que era um assunto que já era para ter morrido, porque o processo já morreu. O processo judicial já morreu, e como o processo já acabou, o processo já estava arquivado desde 2020, eu acho que a tendência natural do assunto era aos poucos ir morrendo também, né? Ir morrendo. Aí parecia que do nada surgia esse assunto, aí do nada esse ano, nesses últimos meses, surgiu esse assunto de novo, do nada. Não foi porque teve movimentação processual, não foi nada disso. Aí me escrevam nos comentários qual a teoria de vocês, o que vocês acham a respeito disso tudo, se você acha que foi racismo, se não foi racismo, eu não tenho opinião. Esse caso não foi discutido em juízo, o juiz não condenou a Luísa Sonza nesse processo. Se foi feito um acordo, não foi feito acordo judicial, foi tudo extrajudicial por baixo dos panos ali, a gente não sabe valores, os termos do acordo, nada disso. Tanto que você vê que até na nota da defesa ela não fala nada de acordo judicial. Ela fala de acordo, mas acordo pode ser feito de qualquer um. Um contrato entre duas pessoas que nem no cartório passa já é um acordo, entendeu? Enfim, me diga o que você acha sobre isso e conta nos comentários aí. É isso.